Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, essa é a nossa TV Bariátrica. Um episódio novo está começando agora. A gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a esteatose hepática não alcoólica, um novo desafio para pacientes bariátricos e também para toda a comunidade médica envolvida nessa luta contra a obesidade. Programa gravado aqui durante o Congresso Nacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Rio de Janeiro, no Rio Centro. E a gente tem dois experientes cirurgiões para falar sobre esse assunto de várias partes do Brasil. A gente está reunindo todo mundo aqui. A gente tem o Dr. Tiago Onze, de Santa Catarina, Florianópolis, a Ilha da Magia. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, obrigado pelo convite. E do outro lado temos o doutor Guilhermino Nogueira, de Pernambuco, do Recife, essa cidade maravilhosa. Bem-vindo, doutor, tudo bem também? Muito obrigado, Fernando, um prazer estar aqui para a gente bater um papo. E alegria, doutores. Esteatose hepática não alcoólica, um novo desafio. Esteatose hepática é a gordura no fígado, né, doutor? Durante muito tempo, essa questão está ligada com a abundância, a possibilidade de poder comer de tudo a todo tempo, né? Perfeito, né? Foi associada à abundância, Fernando, mas também durante muitos anos a gente sempre ouviu, né? Ah, todo mundo tem uma gordurinha no fígado, não tem problema nenhum nisso. Quem fizer ultrassom de abdômen vai achar, todos têm. E na verdade, nos últimos anos, as áreas de estudo científico evoluíram muito sobre gordura no fígado e hoje o entendimento é que é uma doença muito séria. Não é uma bobagem, não é uma besteira. A doença gordurosa do fígado ela pode evoluir para uma inflamação do fígado e essa inflamação constante ao longo dos anos ela pode evoluir até para uma cirrose hepática. Já é, na verdade, a segunda causa de transplante nos Estados Unidos. Não é mais as hepatites, por exemplo, mas sim a doença gordurosa do fígado e ela caminha junto com o crescimento da obesidade. Então a gente tem uma epidemia de obesidade e uma epidemia de gordura no fígado. Doutor Tiago, quando a gente fala do crescimento da obesidade, a gente fala do crescimento da gordura no fígado, a gente pode aliar as duas questões aos maus hábitos. Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que o crescimento da obesidade pela dieta errada que as pessoas vêm tomando tem levado junto o crescimento da esteatose hepática, como o doutor Guilhermino falou. Isso cada vez mais tem prejudicado o funcionamento do fígado e cada vez mais os hepatologistas têm se debruçado sobre essa questão porque o fígado virou uma nova fronteira. Sabe-se que ele vai ter muitas consequências de disfunção hepática e levar a cirrose. Inclusive se faz cirurgia bariátrica junto com o transplante hepático hoje em dia. Cada vez mais tem se buscado o tratamento dessa condição. A gente sempre fala nessa questão de desembalar menos e descascar mais, né? Isso tem muito a ver com a saúde do fígado, né, doutor? Perfeitamente, né? Quanto mais a gente desembala, mais produtos industrializados a gente vai colocar para dentro, mais produtos com alta concentração calórica, muitos deles com alguns químicos que vão afetar diretamente o fígado. E quanto mais a gente descasca, a gente vai conter mais alimentos saudáveis, in natura, que vão propiciar, dentro de um contexto de atividade física, de boa alimentação, uma saúde mais equilibrada. Mas é muito importante a gente relembrar que obesidade não é uma questão de escolha. As pessoas que têm obesidade, hoje a gente sabe muito bem disso, obesidade é uma doença vindo de proveniente de um desequilíbrio hormonal profundo e que tem uma imensa predisposição genética já associada. Então não é culpa do paciente, mas a gente pode sim fazer escolhas melhores. Sim, e a gente pode também ter informação de qualidade. Eu queria chamar aqui o depoimento de uma hepatologista que esteve conosco aqui na TV Bariátrica para a gente dar sequência à doutora Cláudia Ivantes. Vamos ver o que ela diz para a gente continuar nossa conversa aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esteatose hepática, ou uma nova definição, uma nova nomenclatura que está sendo usada atualmente, cuja sigla em inglês é MASLD, em português nós estamos chamando de esteatose metabólica, ou fígado metabólico. Já fazendo um link aí, então, com a área de vocês, da cirurgia bariátrica, do tratamento da obesidade.
E o problema da esteatose, ou do fígado metabólico, é que ele pode, ao longo dos anos, evoluir para uma esteatohepatite, em que você já tem um comprometimento maior com um processo inflamatório, causando fibrose hepática e as suas complicações, que são cirrose, que pode evoluir para um hepatocarcinoma, para uma insuficiência hepática e até necessidade de transplante. Muitos pacientes perguntam, né, se eles teriam indicação de fazer a cirurgia bariátrica para tratamento da esteatose hepática. Então, a esteatose é uma comorbidez associada à obesidade que melhora com o tratamento da obesidade. Então, sim, muitos pacientes têm uma indicação a mais da cirurgia bariátrica por terem uma esteatose hepática que está progredindo para uma fibrose mais avançada, né? Então, isso é muito importante, que a gente identifique os pacientes que vão progredir para uma doença hepática mais grave e, nesses casos, até reforçar a indicação de cirurgia bariátrica quando os outros métodos de tratamento da obesidade não foram bem sucedidos. E isso a gente vê de maneira muito significativa uma melhora da inflamação hepática no primeiro ano pós-cirurgia bariátrica e a melhora da fibrose que vai de maneira progressiva além do primeiro ano da cirurgia bariátrica. Então, às vezes o paciente era pré-cirrótico, um ano depois ele tem uma fibrose grau 2, mas essa fibrose vai diminuindo gradativamente com o passar dos meses. Mas já no primeiro ano a gente tem uma melhora bastante significativa das transaminases, da inflamação hepática com a perda de peso. E quanto a gente precisa perder de peso, então, para que haja uma regressão dessa fibrose? Pelo menos 10% do peso, né? Isso a gente consegue, na maioria das vezes, com o tratamento com a cirurgia bariátrica. Por isso que eu reforço que a cirurgia bariátrica pode ser, sim, uma opção de tratamento para esses pacientes que a gente observa que estão evoluindo de uma maneira desfavorável. Muito bem, interessante essa informação. 10% do peso já é o suficiente para começar a reverter o que o senhor disse, né? Todo mundo vai ter uma gordurinha no fígado em algum momento da vida, né, doutor? Isso, perfeito, né? Então, para alguns pacientes que não têm uma obesidade tão grave, pode ser que 10% do peso já resolva, né? Para aqueles que têm uma obesidade mais grave, que tem muita gordura no fígado, como a doutora falou, existem 3 estágios, de uma maneira bem simplista. Você tem só gordura no fígado, você tem gordura no fígado com inflamação, e você tem gordura no fígado com inflamação e fibrose hepática, que nada mais é do que uma cicatrização. Essa cicatrização pode levar à cirrose. Então, dependendo do grau, talvez você precise de mais ou menos perda de peso. O que a gente sabe é que a cirurgia bariátrica, como a doutora também falou, ela é capaz de reverter, de retroceder esses estágios. Muitas vezes, até quando você está no 3º estágio, já quase chegando numa cirrose, a cirurgia bariátrica, não só pela perda de peso, mas por mecanismos hormonais que a cirurgia altera, ela consegue reverter essa alteração. Então hoje não tem remédio para a esteatose, a indicação sempre vai ser perda de peso e a cirurgia bariátrica consegue fazer isso de maneira muito eficiente. E o fígado é um trabalhador silencioso, né, doutor? Ele não vai dar muito recado ali, não vai dar muito sinal, né? Na verdade, as complicações, os problemas hepáticos vão aparecer quando o fígado já estiver bastante comprometido. E a gente tem que trabalhar antes disso, claro que sempre com dieta, exercício, a gente sabe que isso é muito difícil de conseguir uma perda de peso adequada e com manutenção, mas é o primeiro tratamento. Não existe nenhuma droga ainda aprovada pelo FDA para o tratamento de doença hepática gordurosa não alcoólica, e mais apenas a dieta e a atividade física. Então, a cirurgia tem tomado este caminho porque ela causa uma perda duradoura que vai reduzir bastante essa inflamação hepática, vai reduzir, inclusive, como a doutora falou, o grau de fibrose hepática, então vai deixar de o paciente, e com isso também, existe muita ligação de fibrose hepática com o aparecimento de câncer do fígado, né? E aí a gente está causando uma redução da incidência de câncer do fígado, reduzindo a inflamação hepática. Isso é uma doença que vai aparecer lá na frente. Sim.
possibilitando um transplante hepático, então a gente está reduzindo inclusive a esteatose hepática e a possibilidade de um câncer hepático nesse mesmo paciente. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês engrandecem a programação da nossa TV Bariátrica com essa junção de várias partes do Brasil, né? Santa Catarina, Pernambuco, que alegria. Muito obrigado, doutores. Nós Valeu. é que agradecemos o convite. Muito obrigado. Estar aqui. A gente vai ver agora um quadro que a gente gosta muito, quando a gente fala sempre do nosso SUS. E a gente sempre diz, o SUS é nosso. Vamos conferir. Meu nome é Galzuinda, eu sou médica cirurgiã bariátrica e trabalho diretamente com políticas públicas, né, relacionadas ao aumento de cirurgias bariátricas no SUS. Nós tivemos, depois da pandemia, um aumento da obesidade. 53% da população, né, ganhou peso após a pandemia. E nós temos um desafio grande com isso, porque nós já tínhamos filas, né, relacionadas à espera da cirurgia bariátrica. Mas é importante frisar que nós estamos aumentando o número de cirurgias bariátricas no SUS, principalmente a cirurgia videolaparoscópica, que foi incorporada no SUS em 2017 e atualmente ela representa 30% das cirurgias realizadas no total. Em relação à saúde suplementar, aos planos de saúde, nós temos muito ainda a avançar em termos de números, né? Mas em virtude da questão da suspensão de cirurgias eletivas, nós temos agora esse desafio que é retomada das cirurgias eletivas, principalmente da cirurgia bariátrica, que está com um número inferior ao que era antes da pandemia. É importante a gente ressaltar que a cirurgia bariátrica, além de tratar as comorbidades, né, hipertensão, diabetes, esteatose hepática e outras, a gente tem que considerar as doenças neoplásicas, né, da oncologia relacionada à obesidade. São 13 tipos de cânceres, né, relacionados à obesidade. Então é importantíssimo que nós tenhamos um enfrentamento da obesidade dentro de uma linha de cuidado, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada e aqueles pacientes que precisam, né, na atenção hospitalar com a cirurgia bariátrica. O SUS ele oferece toda a linha de cuidado da obesidade, desde o acompanhamento na atenção primária até a cirurgia bariátrica, inclusive as cirurgias reparadoras, as plásticas, após o procedimento. Embora exista uma grande demanda para isso, nós observamos que existe uma tendência de aumento dos serviços que são habilitados, né, para realizar a cirurgia. E nós estamos trabalhando, especialmente a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, para aumentar esse número de serviços credenciados, né, habilitados para fazer a cirurgia bariátrica. Muito bem, doutora Galzuinda, de Belo Horizonte, falando muito bem do SUS. Doutora Galzuinda é um dos orgulhos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E a gente aproveita para apresentar aqui os médicos que vão participar desse outro bloco, que representam também uma parte importante do Brasil. Temos aqui do lado o doutor Guilherme Fagundes, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fernando. Alegria obrigado pelo convite. Aqui. Muito bacana. E também aqui da casa, aqui carioca, do Rio de Janeiro, doutor Fernando de Barros. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado pelo convite, bom dia. Também cirurgião bariátrico. Doutor, doutora Galzuinda, ela é um expoente, né, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, personagem muito importante. Essa participação do SUS, essa interface SUS e bariátrica, é algo que a gente precisa sempre ressaltar, né? Sim, primeiro porque 70% a 80% da nossa população depende do Sistema Único de Saúde. Então, se a gente tiver ações e boa gestão, a gente tem uma chance de impactar o maior número de pessoas no nosso país. Só que a gente esbarra em vários desafios, que certamente ela já desenhou alguns deles aqui, mas também o ponto positivo é que a gente, por um outro lado, acabou evoluindo bastante nos últimos anos na cirurgia bariátrica SUS. Sim, sim. Doutor Guilherme, falando do nosso assunto aqui, da esteatose hepática não alcoólica, que tem até um nome de esteatose metabólica, algum nome mais específico para isso, né? A correlação desse problema com a indicação para a cirurgia bariátrica cada vez é mais convergente, né? Exato. Na verdade, para mim é um privilégio estar aqui hoje, né? Especialmente porque eu estou do lado de um dos colegas
que eu mais respeito e que mais estuda esse assunto, né? Mas, na verdade, essa interface da gordura no fígado com a obesidade é uma interface que a gente já conhece há bastante tempo. O que ocorre, e por isso que há algumas novidades, é que a compreensão desse depósito de gordura no fígado mudou. Hoje a gente entende esse problema como algo muito maior do que simplesmente se achava. Hoje a esteatose, ela faz parte de uma doença metabólica, por isso que o nome mudou. Então hoje a esteatose é associada com outras características, como não só aumento de peso, mas aumento do colesterol, aumento da pressão, aumento da circunferência abdominal e o mais importante, aumento do risco cardiovascular. Isso é algo que tem uma correlação muito consistente entre a gordura no fígado e o aumento do risco cardiovascular. Diante disso, a nossa cirurgia, que ela é uma cirurgia metabólica, ela possui um impacto importantíssimo na melhora, na diminuição do risco desses pacientes virem a ter algum desfecho cardiovascular. Então é uma relação muito boa, de maneira que a esteatose, ou a doença metabólica hepática, ela é uma das comorbidades que mais frequentemente indica a cirurgia bariátrica. Então, inclusive, a resolução do CFM, o rol da ANS, colocam a esteatose, a esteatohepatite, como uma das indicações da cirurgia nos pacientes obesos. A gente pode colocar nesse bojo aí a síndrome metabólica também, doutor? Sem dúvida. A gente, como o Guilherme falou, sabe há muitos anos que a relação é muito estreita. Obesidade, síndrome metabólica e esteatose. E a gente vive, Fernando, um momento mágico do fígado. Porque por décadas a gente via os hepatologistas estudando hepatites virais, hepatite B, C, que eram as causas de cirrose. E num determinado momento, eles passaram a tratar e curar essas doenças. Então, os pacientes com doença hepática por vírus se esgotaram no consultório. E começaram a aumentar exponencialmente os pacientes portadores de obesidade e síndrome metabólica. E eles começaram a ter que entrar nisso e estudar mais a fundo síndrome metabólica e obesidade. O cirurgião bariátrico, que já conhecia superficialmente o assunto, passou também a ter que estudar muito mais isso, porque, infelizmente, a gente começou a ter surpresas desagradáveis durante a cirurgia, como cirrose, que é a doença terminal do fígado. Então, está havendo no momento uma convergência da especialidade de hepatologia e do cirurgião bariátrico em uma doença comum, que é a doença gordurosa do fígado. E para impressionar e piorar mais a situação, os Estados Unidos, entre as mulheres, já é a primeira causa de transplante de fígado. E não há nenhuma dúvida que aqui no Brasil é uma questão de tempo, à medida que a gente for avançando no tratamento das hepatites e, infelizmente, à medida que a nossa população está cada vez mais adoecendo com obesidade e diabetes. Eu acho que assim, tem um espectro bastante assustador de maus cuidados, né, de autocuidado que deixa de ser feito, né? Mas eu acho que tem uma luz aí no fim desse túnel que é um cuidado geral, né? O fígado acaba se beneficiando quando o paciente tem esse olhar para dentro, esse olhar para ele próprio, né? Quando ele se cuida melhor, né, doutor? Então, eu penso que a cirurgia bariátrica ela vai muito além de uma cirurgia no estômago do paciente ou no intestino do paciente. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia na vida da pessoa. Isso envolve mudança de hábitos, envolve o paciente começar a dizer não para as coisas que ele dizia sim, né, e aceitar que ele tem uma doença e que envolve a gordura no fígado, envolve excesso de peso e que ele precisa se cuidar. Porque se ele não fizer isso, não vai ser a cirurgia que vai resolver, né? O paciente ele precisa querer emagrecer, né, e não ser emagrecido, que a gente fala, né? Uma coisa importante sobre a esteatose, que o Fernando comentou um pouquinho, é que os pacientes eles têm muito pouca informação sobre essa doença. E é muito curioso porque, por vezes, no consultório, tu pergunta para o paciente, o senhor tem algum problema de saúde? E ele categoricamente diz não. E ao longo da avaliação, tu descobre que ele tinha gordura no fígado, sabia que tinha gordura no fígado, mas de fato não considerava isso um problema de saúde. Gente, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu queria chamar aqui a participação de uma nutricionista que fala muito bem sobre esse assunto. É a participação do nosso quadro Time de Peso. Vamos acompanhar?
A esteatose hepática não alcoólica é uma doença que tem acometido grande parte da população, principalmente quando se fala em obesidade, uma vez que a maioria dos pacientes com obesidade cursam com essa doença. Após a cirurgia bariátrica, o paciente com a perda de peso, ele tende a melhorar o seu grau de esteatose ou até mesmo não ter mais a doença. Se você tem esteatose hepática não alcoólica, procure o seu médico e o seu nutricionista, porque tem tratamento medicamentoso e tratamento através da dieta. E alguns elementos da dieta são muito interessantes, como o ômega 3, por exemplo, a vitamina E, a colina presente no ovo, a betaína presente na beterraba, no espinafre. Ou seja, nós temos elementos que vão ajudar o paciente a se recuperar desse problema. Quando a gente pensa em esteatose hepática não alcoólica, pensamos num fígado que está com algum prejuízo em metabolizar nutrientes e alguns elementos. Por isso, é muito importante que o paciente tenha consciência em não ingerir alimentos, principalmente ultraprocessados e processados, uma vez que esses aditivos, esses corantes e todos esses elementos que não são naturais terão que ir para o fígado para serem metabolizados. Açúcares simples também está nessa lista, bem como bebidas alcoólicas, que o ideal é que você realmente tenha uma abstinência do álcool durante esse período em que você está tratando o seu fígado e que tenha também cuidado com excessos alimentares. Por exemplo, as frutas, elas são naturais, são fontes de fibras, fontes de vitaminas e minerais, mas a gente sabe que se eu fizer a fruta de uma forma errada, colocar ela em doces ou fazer ela em alta concentração como um suco, eu vou acabar concentrando frutose, que é um açúcar que no fígado vai acabar se acumulando e prejudicando essa esteatose. Então a fruta ela deve ser consumida, porém neste caso na forma in natura. Não tem muito segredo, né? Não tem nada, não tem que inventar a roda, né, doutores? Não há mágica, né, que a gente fala, né? As pessoas às vezes colocam todo o peso do processo de emagrecimento em cima da cirurgia. Mas como eu disse anteriormente, esse peso ele é compartilhado entre a mudança do paciente e a mudança que nós vamos fazer no seu aparelho digestivo. E o doutor falou uma coisa muito importante, as pessoas não querem emagrecer. Elas levantam a mão para cima e querem ser emagrecidas. Por favor, me emagreça. Né? É muito mais fácil ser emagrecido, né, doutor? Sem dúvida. Eu não acho a cirurgia bariátrica uma forma fácil de emagrecer. Pelo contrário, é uma maneira que exige muito do paciente. Dedicação, assiduidade, uma equipe multidisciplinar com experiência. Então eu falo para os pacientes a toda hora, olha, não procure caminho fácil, porque primeiro ele não existe. E segundo, que o caminho fácil que você conseguir, corra dele, porque isso pode ser perigoso. Então a cirurgia é um processo que envolve muitas coisas, inclusive a cirurgia. Que a gente sempre diz aqui na TV Bariátrica, a cirurgia bariátrica, ela não vai encerrar uma jornada de luta contra a balança. Pelo contrário, ela vai iniciar uma longa jornada que não tem fim nunca. Eu acho que é interessante, Fernando, a gente fazer comparações com outras doenças crônicas. Porque muitos pacientes também falam assim, mas eu vou operar e eu corro risco depois de voltar a engordar. A pessoa que, por exemplo, é hipertensa, que é uma doença crônica progressiva e sem cura também, e começa a tomar medicações para pressão alta, ela controla a pressão, ela não cura. Mas se ela parar de tomar a medicação, a pressão arterial volta a ficar alta e a doença volta. Então é uma doença crônica e se não tiver tratamento, volta. A obesidade começa com a cirurgia e se não tratar, ela também volta. É simples assim. Assim é com a hipertensão, com diabetes, com colesterol, exato, doenças perfeito. Crônicas. Né? O senhor queria falar? Não, eu queria só reforçar isso aí que o Fernando falou, né? Da percepção que o paciente tem que ter de que ele vai estar magro, tendo feito a cirurgia bariátrica, mas ele nunca vai deixar de ser obeso. Porque isso está dentro da célula dele. Isso é uma herança. Memória da célula. Então a cirurgia não muda isso. Quem sabe um dia a gente chegue lá, mas a gente ainda não chegou, né? Pegando exatamente esse gancho, a gente vai chamar aqui agora um outro quadro maravilhoso da nossa TV Bariátrica, que é o Barigram. Eu optei pela cirurgia bariátrica, eu tinha 25 anos de idade, né? E foi uma opção
muito consciente, porque eu tinha comorbidades que eu precisava controlar e que eu não estava conseguindo controlar, mesmo tomando medicações. Eu descobri a esteatose hepática durante os exames pré-operatórios, né, para cirurgia bariátrica. E aí acabou entrando aí como uma comorbidade. Tem um outro histórico na família que é ligado ao fígado, que foi o meu tio. Meu tio, ele teve um câncer, né, no fígado, então também foi uma das preocupações também na época. O controle do peso já me ajudou no controle das comorbidades, tanto da esteatose como da pressão alta. Eu fiquei muito flácida, e aí veio a hora de decidir pelas reparadoras, e eu não queria me cortar todas, né, ter várias cicatrizes na perna, nos braços, e aí eu falei, não, vou tentar fazer atividade física para ver se eu consigo melhorar isso aqui. E aí fui tomando gosto, fui vendo o meu corpo mudar, né, fui vendo, opa, dá para melhorar, não é uma coisa tão impossível e tal. E aí foi quando eu decidi competir, eu consegui competir como amadora, óbvio, acho que em 2020, 2021 foi a primeira vez que eu competi no fisiculturismo, na categoria wellness, e foi um desafio pessoal mesmo, sabe? Eu nem estava pensando em pódio, nada. Eu falei, não, eu quero me testar nesse processo, porque é um processo muito difícil de dieta, de treino, de cardio, é uma coisa muito extenuante mesmo. E naquele dia eu consegui ficar entre as 5 melhores. O meu desejo, quando eu vim para a rede social, que foi inicialmente foi o Orkut, depois o Facebook, foi para mostrar para pessoas como eu que é possível, sabe? E eu sou mais uma pessoa que quer passar alguma coisa positiva para as pessoas, mas com reflexões, sabe? Eu tenho a clara certeza de que a gente precisa estar bem internamente para poder sair para fora, para poder a gente estar bem no nosso corpo, com a nossa pele, enfim, tudo, a gente é reflexo do que a gente tem aqui dentro, e eu entendi isso, sabe? Muito legal, a gente é realmente reflexo do que a gente tem aqui dentro, né? A gente tem essa preciosidade. A Joyce, ela toca em alguns pontos muito interessantes. E aí eu acho que o cirurgião bariátrico tem que fazer um pouco da meia-culpa dos últimos anos, porque no nosso dia a dia a gente sempre olhou a esteatose, como ela falou, olha, não esquenta com isso não, porque isso é muito comum na população de obesos, e a gente vai resolver isso com a cirurgia. E a gente acabou de ser publicado e apresentado no Congresso Mundial agora lá na Itália, 3 grandes trabalhos de cirurgia bariátrica e esteatose do fígado. Todos eles mostrando a grande vantagem da cirurgia comparada ao melhor tratamento clínico na esteatose. Porém, a gente sabe que tem pacientes que mesmo com a cirurgia, é a minoria, eles podem ainda evoluir para uma doença mais avançada como a cirrose. Isso já tem uma justificativa, que são os testes genéticos. E a gente hoje faz na linha de pesquisa lá no Hospital São Francisco, junto com as universidades federais fluminenses que eu trabalho, e o FRJ, que é o PNPLA3 e outros 2 genes que estão ligados a um pior desfecho. Então, mais do que importante avaliar uma esteatose de maneira mais profunda do que simples ultrassom, é acompanhar no pós-operatório e, caso haja uma doença grave, chamar a família para fazer esse teste genético em todos eles, porque eles têm uma propensão maior a desenvolver a doença terminal. Como foi o caso da Joyce, que o tio tinha esteatose hepática. Perfeito. Hora dos recados da quinzena. Acreditamos que a saúde é muito mais do que apenas dieta e exercícios. Por isso, o aplicativo BodyLife oferece dicas de bem-estar para ajudá-lo em sua jornada de saúde mental. Baixe agora e descubra novas formas de cuidar de si mesmo. Um oferecimento Medtronic. Muito bem, recados dados, não sobra tempo para mais nada. Eu queria agradecer, doutores, muito obrigado pela participação. Um gaúcho, um carioca, um colorado e um flamenguista aqui na nossa TV Bariátrica. Boa sorte para o Inter e para o Flamengo. E muito obrigado pela participação, doutores. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Meu amigo Fernando, um privilégio estar do teu lado aqui.
Aprendi muito com vocês também, Muito com a bacana Joyce. a conversa, muito legal. Espero em breve estar de volta aí para trocar uma ideia com vocês. Com certeza. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Compartilha esse conteúdo com as pessoas que você sabe vão aproveitar desse material rico de informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima!